Né? O dólar disparou e fecharam em forte alta de 0,95%, cotado a 5,76, então no maior valor da moeda norte-americana desde março de 2021, época da pandemia. O real foi a moeda que mais desvalorizou no mundo nesta terça-feira. Isso aí, somos campeões mundiais. O que é isso? A senhora Mas não o que mereceu é ganhar a isso? eleição em Porto Mas Alegre. o que é isso? O que é isso? O que é isso? Maria do Rosário. Em parecer assinado por Paulo Gonet no mês de abril, a PGR tinha se manifestado contra o pedido de anulação das condenações de José Dirceu na Lava Jato. No STF, porém, o ministro Gilmar Mendes decidiu atender ao pedido da defesa e anulou todas as condenações do ex-juiz Sérgio Moro contra o petista. A PGR ainda não se manifestou sobre recorrer da decisão, mas, segundo informações da Folha, Gonet avalia contestar a decisão do ministro Gilmar Mendes. E Gilmar Mendes defendeu o direito do STF decidir contra a PGR. Bom, de fato, no Brasil existe uma... Não no Brasil... Nos países de direito de matriz romana, que é o nosso caso, existe um brocardo que diz: o juiz é o peritus peritorum. O juiz ele não precisa decidir de acordo com a PGR. A PGR é parte no processo. Ela pode ganhar ou perder. Então, até aí tudo bem. Mas o que eu acho... Só, antes de você continuar, eu acabei de dizer há pouco, assim, de que adianta o relatório da Polícia Federal? Para que o Alexandre de Moraes vai pedir a opinião da PGR que acabou de constatar? Um exemplo claro. Exato. É só jogo de cena. Mas é que aí é que a lei manda. Não, eu sei. É para ele fazer aquele verniz de que tem o processo legal. Agora, eu acredito que o Paulo Gonet está fazendo esse jogo de cena, porque Paulo Gonet contra Gilmar Mendes é uma coisa que não existe. É igual Romeu sem Julieta, Claudinho sem Bochecha, Paulo Gonet sem Gilmar Mendes, meu querido, não dá. Sabe? Não acontece. Não acontece. Esse jogo de cena é importante para o Gonet não precisar se encontrar numa saia justa e não denunciar mais ninguém, no caso do 8 de janeiro, no caso do suposto golpe, alegando a suspeição do Alexandre de Moraes, entendeu? Porque o Moro é suspeito e agora só porque ele é suspeito vão livrar o José Dirceu que cometeu esses crimes bárbaros. Porque se ele vai a favor... Ele, como PGR, também já jogou o notável saber dele, ele já jogou o legado jurídico dele no ralo por dinheiro e poder. O amor e o poder, como uma deusa. Se ele faz isso aqui, é tudo caso pensado. É tudo caso pensado. Vocês não acham? É trágico, Pavinato. Nós vemos uma situação em que as peças... É quase maktub, mas um maktub não é dado por Deus, é dado exatamente pelo demônio, porque está tudo estruturado, entendeu? Está tudo estruturado e você já sabe quais são os passos. O que a gente está vivendo... já está tudo estruturado. Mas o que a gente está vivendo é apenas o assistir à peça do momento. Essa é mais uma, é uma peça teatral. Quando você colocou aí, é praticamente dizer assim, então ele já está definido, o que ele está fazendo é eliminando as suspeitas para a porcaria que virá em seguida. Qual é a nossa angústia? Qual é a peça porcaria que vai lá daqui a pouco? Guinha, contra porque quem? O jumento e o cavalinho, eles nunca andam só. Quando sai para passear, levam a égua pocotó. É isso aí. Infelizmente, essa é a realidade que a gente está vivendo. Agora, esse país vai quebrar. O problema todo é, no quebrar, quem herdará essa massa falida? E quem são as pessoas que vão tocar esse processo histórico? Porque os nossos herdeiros, eu já não acredito mais nos nossos herdeiros da direita. Porque eles estão preocupados só em saber, afinal de contas, quem vai ser eleito. Eles não estão preocupados. A Gisiane trouxe o problema, trouxe as questões, o Arthur, você e o Ricardo falou aqui o jogo estratégico. Eles não estão preocupados quais são os valores fundamentais, quais são os elementos estruturais para reorganizar o Brasil. Trabalho, não tem projeto. Não tem projeto. Isso aí dá trabalho. Então, nem aí. Isso aí não monetiza.
Você não monetiza. Isso aí não monetiza, não monetiza. Não. Alguém quer falar disso? Não? Não, Sim, porque esse negócio não. da Lava Jato é Não. tão triste. Eu não sei quem está mais desacreditado, se é o alemão ou se é o Haddad. Tá ali pau a pau. Porque ontem, em conversa fiada com jornalistas... Não, é só conversa, eu coloquei fiada. Em conversa com jornalistas, enquanto pastava o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também cacique da Tributano, disse que não existe um prazo definido para a divulgação de medidas para corte de gastos. Ou seja, o sujeito que fala, olha, esse ano é zero o déficit. Não, é o ano que vem. Se ele fala isso, você já sabe que é mentira. Quando ele fala que não sabe o que é, você sabe que é nunca. Né? Nunca é nunca. Vou abrir aspas para o Haddad aqui. Não tem uma data. O Lula é que vai definir. Não tem data. O Lula é que vai definir. Tá? Essa é a declaração de incerteza de Haddad que fez com que o dólar, como dizia a Joelma, accelerate, dólar, should be mine. Lembra dela cantando em inglês, Faustão? Lembra cantando na Maria Braga. É verdade, é verdade. É assim, ai, tô lançando a Maria, tô lançando a música em inglês. Ai, canta aí, Joelma. Accelerate, my love. O dólar tá assim agora, né? O dólar disparou e fecharam em forte alta de 0,95%, cotado a 5,76, dando um beijinho na bundinha do 5,80, no maior valor da moeda norte-americana desde março de 2021, época da pandemia. O real foi a moeda que mais desvalorizou no mundo nesta terça-feira. Isso aí, somos campeões mundiais, Arthur. Vivi, aqui a gente explica e descomplica a economia. Dólar, como você disse, beijou R$ 5,80 hoje. O mercado não acredita mais na política fiscal do governo Lula. Quando o Haddad vem a público e diz, olha, não tem data, é o Lula que vai decidir. Quer dizer, ele meio que joga a toalha, né? Ele cansou de tentar convencer. Aí ele ficou peladão igual a peladona. Jogou a toalha. O governo não tem teto, mas tem teta. Ê! Porque assim, cá entre nós, o Haddad fez a parte dele, que é arrecadar. Mas para cortar gasto, o chefe tem que autorizar, o Lula. Como o Lula não autoriza, não tem corte. Aí o mercado se cansou. O investidor estrangeiro tirou dinheiro do Brasil, o dólar subiu. E qual o efeito colateral disso? Que é isso que interessa no nosso bolso. Hoje, olha só, saiu o IGPM, que é um importante índice de inflação da Fundação Getúlio Vargas, do mês de outubro. Apenas em um mês, Pavinato, subiu 1,52%. Por quê? Porque o dólar contaminou o preço dos produtos importados. Mas vamos falar agora o seguinte, eu vou te contra-argumentar com o argumento dos petistas, tá? E como eu vou falar dos petistas em geral, eu vou usar a voz da presidente do partido. Legal. Mas fascista, o povo não está interessado em viajar para o exterior? Quem pensa em dólar é rico? O povo quer saber de arroz, feijão, pão, de comer? Então, isso, com todo respeito, isso é uma burrice do ponto de vista econômico inacreditável. Por quê? Porque tudo é dolarizado hoje em dia. O milho, a soja, né, produtos do agronegócio, tudo que a gente importa é dolarizado. Esses produtos são vendidos no mundo inteiro, a cotação é em dólar. Combustível é preço de petróleo, que também é em dólar. Ou seja, achar que o dólar é uma preocupação da elite que quer viajar para a Disney, com todo respeito, é de quem não entende nada de economia. O dólar afeta a inflação, que é o pior imposto sobre o pobre. Portanto, Pavinato, para concluir, quando o dólar sobe, acredite, quem mais sofre é a população pobre. É isso aí. Eu fico imaginando a dona Pacheca falar assim... Ai, como eu queria estar casada com dólar. Agora, mas parece que o Haddad e Sua Excelência, a ministra da Irrelevância, Simone Tebet, eles fazem uma Hoje dupla ele tá perfeita. Fire, né? Ele tá Essa chupada no pescoço. Acelerou ele. Deu uma limpada Mas nele, né? eles estão fazendo uma dupla perfeita. Eu lembro que quando foi tratar da questão do teto de gastos, alguma coisa... Não, nós já temos todo o esquema montado, só faltam os números. Ela falou isso. Ele falou aí, não, nós não temos uma data, só faltou
faltou ele completar e dizer assim, não, nós não temos uma data, mas quando chegar a data, a gente vai dobrar a data. Fica pro Lula. Fica pro Lula. Só faltou ele dizer isso. Quando a gente olha e fala, meu Deus do céu. E o brasileiro saudando a mandioca. O Saudando a Fernando mandioca. Haddad, eu fico pensando como que os historiadores vão falar desse pessoal. Talvez eles definam a nossa época como a era da mediocridade no Brasil. Nunca tanta gente medíocre se Você tá falando reuniu. dos historiadores do amanhã. Porque os historiadores de hoje... Não estou falando de agora, estou falando daqui a 100 anos. Depois que o Brasil estiver todo quebrado, o Brasil estiver fragmentado, tentar se reunir, foi apropriado por outros países, aí vai voltar. Esse povo que ocupava ali, essa época vai ser a época da mediocridade. Porque nunca tanta gente medíocre se reuniu num único lugar para fazer só coisa errada. É assustador. Ele vem falar, aí depois ele pega e ele não sabe por que o dólar aumentou depois de que ele fala. Não é culpa do possível, Campos cara. Neto. Ô, Fábio, o dólar sobe. e para delírio, professor Suano, semana que vem tem reunião do Copom, do Banco Central, e o Galípolo vai ter que subir juros, meio ponto. Ai. Mas o Lula já avisou. Márcio Galípolo. O Lula já avisou, se o Márcio Galípolo, cujo nome é Gabriel, mas o professor chama de Márcio, Não, porque- como Paulo de Tarso, ao invés de dizer Pedro dizia Cefas. O Lula já avisou, se o Galípolo subir, tá certo, porque ele sabe que tem que subir. Né? O Lula já viu. O Lula é malandro, né? Mas malandro? Ele é danado, rapaz. Ele tem só 9 dedos, mas é danado. No fim do dia. Imagina é o seguinte, com 10 o que ele não faz, ele não hein? faria, hein? Nossa Senhora. ainda bem que Ele deve estar rezando pra Madre Teresa achar esse dedo também. Não vai ter corte de Nossa, gastos. a hora que ele descobrir Calcutá... Não vai ter corte de gastos. É isso que o Haddad jogou a toalha quando falou que não tem uma data definida, porque não haverá corte de gastos. Não é perfil desse governo fazer corte de gastos. O perfil desse governo é aumentar gastos e aumentar juros, porque é o que vai ter que acontecer. Não tem outro caminho. O Haddad só jogou a toalha porque não tem o que falar também, não tem como ficar passando tanto pano para a ausência do corte de gastos, que ela não vai chegar agora, não vai chegar em 25, não, 26 é a eleição, então aí ela acelerar mesmo os gastos e coloque na conta do Galípolo quando ele assumir. Vai subir juros agora provavelmente, mas ainda vai ficar na conta do Campos Neto. Exatamente. Quando ele assumir, aí depois de repente ele tenta ali, ó, canetinha para tentar Estamos baixar. eu e o Ricardo aqui, ó. Certa estava pela dona do Planalto. Não, e assim... Porque ela se negou a passar pano até para a cadeira do Lula. E ele jogou a toalha agora só porque realmente ele não tinha mais o que dizer. Mas Vocês o ficam Lula falando jogou deu a toalha? uma Vocês ficam falando jogou a toalha? Eu fico imaginando um Haddad na sauna. Não faça isso conosco. Por que você não imagina só na sua cabeça? E, Porque tem que agora falar. eu vou ter que imaginar essa cena horrorosa. Mas ele fez isso, mas assim, o Lula ele deu uma série de declarações, assim, mês a mês, ele dava declarações dizendo que não estava convencido, de que ele tinha que cortar gastos, de que ele ainda vai conversar, de que ele acha que o caminho não é esse, de que nós estamos arrecadando, e a arrecadação, vale lembrar que é quando você paga imposto, não é bem uma arrecadação, né? Porque a arrecadação é um ato voluntário. Eu faço isso involuntariamente, eu sou obrigada a pagar Milor imposto. Fernandes, me Então- tomam tudo à força e ainda me chamam de contribuinte. Exato. É isso, é perfeito, perfeito. Então, assim, ele falou agora porque realmente ele gastou todo o arsenal de palavras e de desculpas que ele tinha para dar. Porque o Lula, em momento algum, sinalizou que ia ter um corte de gastos. Ele nunca sinalizou isso, ele nunca falou ele nem isso. está preocupado com isso. Gente, imagina, você tem o direito de ter, de ter uma caneta de um ministério, sabendo que tudo que você vai fazer, se é que ele sabe o que ele vai fazer, não vai servir para nada porque você depende de um cara que está pouco se lixando pro povo. O que você faz? Você renuncia? Não, é melhor você ficar lá, ganha o teu salário, viaja pro mundo inteiro, vai ver a Olimpíada se quiser, ainda faz de conta que está preocupado com o povo brasileiro. e o Ele fica Haddad- fazendo esse teatrinho. Exato, e o Haddad ele tem o perfil de acatar absolutamente tudo que Sim. o Lula fala. Ele não é o está nessa. Ele office boy. ocupa essa cadeira. Eu vou usar a palavra lealdade para ficar mais bonito para o ministro. Ele ocupa essa cadeira porque ele tem uma lealdade Canina. canina. Ele tem uma lealdade canina ao Lula, só por isso. Desculpa eu ser ácido, mas o Não, eu tô Haddad adorando. era o cara que o Bolsonaro precisava no Ministério da Saúde quando aconteceu toda a porcaria que aconteceu na Exato. pandemia. Exato. Ele ia só fazer assim, ó, sim, senhor. Isso. Pô, Olha, ia eu vou cumprir falar tudo, uma mesmo sendo coisa pra médico, sendo vocês. economista, o que quer que seja. Exato. É E só- nem legislativamente tem como cair. Porque a única queda, a única lei
né, é capaz de garantir alguma queda nesse governo é a lei da gravidade. Como a gente viu, Ou a né, dos ossos lá da essa peladora. história estranha do banquinho que escorregou, hein? Vocês viram? A foto que circulou com os pontinhos é real ou é fake? Eu vi Não sei, eu vi, eu não É sei. real, sim. Foi real, foi a primeira Real, aparição tá? dele em público. Mas ali é fácil, só cortar aqui, vai lá, costura, raspa. Você sabe que tem um faz. filme que faz isso, né? Um filme Inferno, que é baseado no livro Inferno. Será que ele foi Dante. chipado? Dan Brown? Faz exatamente Do isso, Dan Dan Brown? Brown. Isso. É um fake o corte, né? No filme. Nossa, não levanta ali é isso real, aí. não, ali é real. Porque, bastou isso aí No pro caso povo dele é começar real. aí. Fala que o Lula é um clone, fala do caso que o Lula não é muita um teoria clone. O corte bizarra. dele é real, né? O corte dele é real. Não, Ele do Lula caiu é real, mesmo. isso. Não, É a do Bolsonaro que é fake, do Lula é real. É. Não, Até porque eu prefiro fala acreditar. isso, a gente tá tentando arrumar o negócio. Até porque eu prefiro acreditar que o Ciro libanês não se prestaria a isso. Aí, Né? Então, pelo amor de Deus. Jamais. Nenhum hospital que circula No bilhões se hospital, prestaria um negócio na desse. sala de cirurgia, Nossa, mãe. pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir. Então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.